Fala galera, mais um podcast no ar, Caio e Cris na área. E hoje um assunto muito importante, a Cris está eufórica para esse assunto. Chegou meu dia! Vamos falar sobre a omissão de Adão. Homens omissos, acordem meus homens! Galera, hoje o bicho vai pegar. Gente, se você é homem, eu indico você não escutar porque a chapa vai esquentar. Eu já tô arrependido de fazer sobre esse assunto. Porque a ignorância é uma bênção, né? É uma bênção. E esse assunto é importante por quê? Porque é um dos maiores males da nossa sociedade, das famílias falidas, do ambiente falido, é a falta do posicionamento do homem. Então fica com a gente porque nós vamos aprender muito sobre Adão e o homem. Beleza? Então roda a vinheta! Fala, gente! Seja bem-vindo aí a mais um podcast. Como eu falei, esse assunto é bem complicado. Já estou arrependido, mas nem vou falar muito, já estou meio triste, porque eu vou apanhar. Pensa na surra que eu vou levar hoje. Cris, dá um oi pra galera aí. Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Homens, esse podcast é pra vocês. Então fiquem muito atentos. Mas mulheres, vocês também precisam saber desse conteúdo. Por quê? Primeiro, porque as mulheres são mães. E grande parte da falência da virilidade no mundo se deve às mães, que estão super protegendo seus bebês. E por isso eles não estão desenvolvendo a virilidade que precisariam. E também para as esposas, porque nós, esposas, precisamos forjar muitas vezes um homem de Deus dentro de casa, porque às vezes ele não vem pronto, né? Muitas vezes ele não vem pronto, e aí a gente precisa ajudar ele a se tornar um homem segundo o coração de Deus. Não é só cobrar, não é só criticar, mas também contribuir para ele desenvolver essas habilidades. Então fiquem com a gente. Até porque, né, a mulher é que edifica o lar, né? Então tem uma relação aí. Biel, antes de você dar oi, eu vou te dar a chance de ir embora. Pra você não escutar, porque, irmão, você vai sair daqui e falar, brother, é pesado. Acontece, né, gente? Você vai querer ficar aqui, Biel? Vou querer ficar aqui, sim. Então, Biel, dá um oi pra galera aí, Biel. Fala, galera. Beleza? Homens, ninguém solta a mão de ninguém aí. Tamo junto. Prepara os ouvidos que agora, né, nós vamos aprender muitas coisas bacanas aí. Já se inscreve, deixa seu like, comenta aí pra nós, manda sua pergunta e tamo junto, galera. Então é isso aí, galera. Não deixe de compartilhar com as pessoas da sua igreja, não deixe de compartilhar com as pessoas de pequeno grupo, células, enfim. Né? Vamos compartilhar com quem precisa, né? Tanto para prevenir como às vezes para alertar alguém. Compartilha, curte, comenta, pelo amor de Deus, gente. Não vou nem falar aquilo que eu falo sempre, por favor, né? Mas enfim. Bora começar então. O que acontece? Nessa parte de Adão, dessa questão, nós vamos pegar 3 comportamentos de um homem omisso que nós aprendemos com Adão. E aí nós temos um tópico final que nós vamos falar de como superar tudo isso. Então vamos começar. Primeiro erro, né, o comportamento do homem omisso. O homem omisso não oferece proteção espiritual e emocional à família. É verdade. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a mulher conversando com a serpente, né? Ou serpente, porque é ou Satanás, né? Enfim. Isso a gente deixa para os teólogos. Tem uma discussão teológica aí, né? Mas enfim, a gente não sabe exatamente onde Adão estava. Porém, né, a gente estava vendo e a Cris pegou uma coisa muito legal, que no texto em hebraico, né, no versículo 6, tem um detalhe importante que está escrito assim. Eu vou ler para a gente poder conduzir a nossa discussão. Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido que estava junto dela, que também comeu. Então, no hebraico mostra que ele estava lá. E aí é uma coisa muito real. Tem muita família, hoje em dia, trazendo para o mundo de hoje, tem pais que realmente estão ausentes fisicamente, certo? Nós temos esses pais que esses são piores ainda. Bom, não dá para saber qual é pior, né? Porque ausente por ausente... Ausente de corpo ou de alma, né? Então tem homens que realmente nem de forma física protegem a família. Beleza? Mas aqui tem uma proteção emocional, espiritual, que nós vamos focar nela. Cara, tem gente que tá dentro de casa, o homem tá dentro de casa, tá vendo a sua mulher ser envolvida pela emoção, por um desejo, os filhos totalmente perdidos, e o homem não guia, o homem não volta pro direcionamento que Deus deu pro lar, pra cabeça, né? Pro cabeça que é ele. Então, Deus, através da Bíblia, vai te dar vários direcionamentos, homens, para que você use isso no seu lar em primeiro lugar. Você é o governador daquele lugar, você precisa governar aquilo. Assim como Deus deu as orientações para Adão, né? Pode ver que ele deu as ordens, inclusive, antes de formar Eva. Por que ele deu antes?
Porque se fosse depois, Eva ia pegar pra ela e ia sair fazendo. Né? Então ele deu todas as instruções antes para o homem poder se apropriar daquilo. E aí aqui está falando o diálogo, né? De Adão e Eva, de Eva com a serpente. Só que aqui a gente não quer discutir se Adão estava ou não estava lá, na cena. Porque estando ou não estando, ele não cumpriu com o papel dele. Ele não cumpriu. Não mandou WhatsApp, mesmo que ele não estivesse, não mandou WhatsApp, não mandou e-mail, não mandou nada. Não protegeu. Né? Se ele estava ao lado de Eva, no diálogo de Eva com o serpente, com a cobra, é pior ainda. Aí ele foi mais banana ainda, porque ele assistiu e não interviu. E aí é engraçado, porque os homens têm essa mania da omissão do falar, né? Eles não querem falar. Então, olha que louco. Ele deveria ter falado algo, ele deveria ter se colocado para proteger Eva. Tá lá, conversando com a serpente, pipipi popopó, cara, já vai pra cima. Ê, que é isso aqui? Então, às vezes, na grande maioria, os homens estão vendo que a casa está indo para um lugar errado. O seu filho está se perdendo. O seu filho está começando a andar com as amizades erradas. O seu filho está começando a ter uma vida imoral. O seu filho está começando a usar drogas, a ter vícios. E está começando a ir muito mal na escola. A sua esposa está se afastando, está andando com mulheres erradas. Gente, o homem está vendo isso. O que ele faz? Ele quer saber? Não vão arranjar briga, né? Então, ele não protege espiritualmente e emocionalmente a sua casa. E olha o que aconteceu com Adão e Eva. O pecado entrou. Então, a falta de proteção do homem, de antecipar esse problema, porque o homem precisa ser um homem viril, de antecipar, ele não fez isso. Ele não agiu na hora que precisava ter agido. Proteger é isso. Pensa, quem são hoje profissões que trabalham com proteção? Segurança, policial. Então, cuidar. Ele precisa evitar um mal. Ele não pode só ser reativo. Depois que o assalto aconteceu, ele vai para cima. Não, ele precisa vigiar. Né? Então, você age na frente, você se antecipa. Então, isso é proteger. Não adianta os homens hoje em dia eles estão muito reativos. Depois que deu ruim tudo, a casa já faliu, aí é que ele vai, agora eu vou ser um homem de Deus. Agora não adianta. Cara, que duro, é real, né? Muitas vezes só com um baque mesmo. E Deus está mostrando pra gente que é bom não esperar o pecado entrar, né? Porque você tá levando a morte pro seu lar. Você vai ter uma grande frustração, como Adão e Eva tiveram, né? Poxa, pensa comigo, ó. A Eva, ela é submissa ao homem, ao Adão. Né? Ela veio para ser ajudadora. Submissa é estar sobre a missão do marido. Ou seja, o homem está governando algumas pessoas. Ele deve governar seu lar. Ele é o maior. Cara, pensa comigo, qualquer empresa, qualquer lugar que tem um líder, o líder cuida dos seus subordinados, né? Estou trazendo o subordinado só para a gente fazer uma analogia com a questão da empresa. Sim. O bom líder é aquele que cuida. Jesus, o bom líder, cuidou dos seus discípulos. Ensinou, exortou, protegeu. Enquanto estavam com Jesus, nada aconteceu com eles. Então, quando o homem está perto do seu lar, ele vai proteger a sua família. Ele sabe o caminho que as crianças devem andar. Ele começa a antecipar aquela mulher, aquele olhar. Às vezes a mulher, às vezes, né? Normalmente a mulher fala muito mais que o homem, né? Por exemplo, se você tiver dois filhos, assim, na grande maioria, tá? Eu e a Cris, nós somos duas crianças. Pergunta qual que é o nome dele. A menina fala pelo menino, né? Que a gente trabalha com isso assim, né? A menina, qual que é o seu nome? É Caio. Tipo, nem ele que falou, ela que fala. Então, a mulher já tem essa tendência, mas às vezes tem coisa que o homem não está percebendo pela forma que a mulher tá. Ela tá mudando a forma de se vestir, a forma de falar. Algumas coisas que ela já fazia, ela não faz mais. E o homem não faz nada. Mesmo ele percebendo que tem algo diferente, ele não toma a frente para saber o que está acontecendo. E aí eu vou te falar o que está acontecendo. Ela já flertou com a serpente e ela está inserindo o pecado dentro da sua casa. Ela está mudando algumas coisas. Então, o homem, nessa questão, ele precisa entender que ele governa e ele precisa cuidar para que tudo funcione bem. Primeiro ele precisa, na verdade, entender que isso é a missão dele. Exato. Enquanto você não se apropriar, que você foi criado para isso, parece, mas é o meu papel. Não, é a sua missão. Você foi criado para cultivar, para cuidar, para governar, para ser o cabeça. Então, isso tem que fazer parte da sua identidade como homem. Né? Então, por que a gente vê muitas pessoas, muitos homens hoje, falando de homem, que não faz o que precisa ser feito? Porque nem ele acredita que ele precisa fazer aquilo. Ele precisa ser convencido que aquilo faz parte da missão dele. Então, por que a gente fala das mães? Porque onde a gente forma a identidade?
Na educação, Na né? educação, na quando é infância. criança. Então, se esses homens estão sendo criados sem identidade de homem, sem entender o que Deus espera de um homem, sem entender o papel do homem na família, é porque ele não foi ensinado. Boa. Ele não foi doutrinado para isso. Né? Então, aí o homem cresce achando... A gente estava conversando hoje sobre isso. Os meninos, eles ficam o dia inteiro atrás de porcaria de videogame, de futebol, de lazer. A molecada, né? Aí a mãe faz tudo pro garoto. Compra videogame mais caro. Amarra o tênis dele, dá comida na boca dele, entendeu? Dobra as roupas dele. Ele não tem uma responsabilidade dentro de casa. Ele volta da escola, larga a mochila e vai pra rua. Aí o que acontece? Esse indivíduo cresce e vira um inútil dentro de casa. Ele acha que só trabalhar, tá bom. Ele vai lá, ele chega do trabalho, ele joga a mochila. É a mesma postura do menino que chega da escola, joga a mochila e vai jogar videogame? É o homem que chega do trabalho, joga a mochila e vai jogar videogame. Ou vai pro computador. Ou vai pro computador. Ele acha que a missão dele acabou ali. Vai pra TV. Porque ele já trabalhou o dia inteiro, coitadinho. Agora ele tem que descansar. Nossa, muito forte. Então essa molecada de hoje em dia que fica muito nessa porcaria, realmente tem que acordar um pouquinho, né? Bom, e aí os homens acham que realmente é só trazer dinheiro, trabalhar, pagar os boletos, e aí às vezes comparecer na cama com a mulher, tá E ótimo. é isso aí. Pra isso eles chegam, né? E olha que hoje em dia... Não, e olha que hoje em dia, nos dois casos, homem Nos não tá dois casos. ganhando, não é o cara o provedor, não é mais o O homem não provedor. tá colocando dinheiro dentro de E casa. também não quer fazer mais sexo. Porque tá totalmente nesse mundo mentiroso. Gente, Porque- a gente que trabalha no consultório é a queixa das mulheres. Falta de sexo? Que os maridos não querem, não as procuram mais. Vocês acreditam que eles trocaram até a relação sexual pelo lazer? Agora a dúvida que fica é, os homens não querem mais ou as mulheres estão muito folgosas? Não sei, eu acho que os homens não querem mais. E também tem uma questão aí oculta que a gente sabe da pornografia, né? Da pornografia. Então talvez o homem, pela pornografia, prefere fazer sexo sozinho do que fazer sexo com a esposa. Que ele vai lá, faz e depois... Lava a mão e vai dormir. Lava a mão e que dorme. absurdo. E faz sentido, né? Como a pornografia também... Olha, eu não tinha pensado nisso agora aqui. Então o homem ele já não é mais o provedor, assim, a gente vê que existe uma queixa da mulherada que esses homens não trabalham, não põem dinheiro, até trabalha. Mas parece que é uns homens que não têm ambição na vida, Gente, que loucura, que não né? quer ganhar mais, que não quer se desenvolver, que não quer ir além, que não quer prosperar, que quer que tá bom, básico. E eu vou falar pra você, homem, que tá querendo prosperar. Não é estudando, tá? Já vou deixar bem claro. Não, é verdade. Não é se matando de Porque estudar. tem muita gente que vai, eu vou mudar de vida, eu vou começar a estudar. Deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, Deus sempre fez a gente trabalhar, aprender, amadurecer pelo trabalho. Se você estar disponível às oportunidades que aparecem, e aí sim o que dá certo você vai estudar. O estudo não é que não é importante, mas ele tem que ser secundário. A gente fica muito no curso, vou fazer curso, vou estudar. Quantas pessoas, eu estou falando de milhares, que fizeram vários cursos, não praticam. Fizeram faculdade, não atuam. Por quê? Colocaram o estudo à frente do trabalho. Me pega aqui Adão e Eva, o que eles falam assim, Adão, é o seguinte, antes de você cultivar, eu vou pagar um curso no Senac sobre plantação para você. Não, querido, vai lá e planta. Faz. Aprende fazendo. E aí sim. Então, olha que louco, a gente coloca ao contrário, a gente quer colocar o nosso filho na faculdade logo de cara. Burrice. Não tô falando que- Ele nem vai valorizar muitas vezes. Não tô falando que vai dar 100% errado. Mas o que eu tô falando é que eu vejo hoje, e nós percebemos com os jovens, que foca muito no estudo e trabalha pouco. Por quê? Porque lá atrás, a mãe fez de tudo, o pai fez de tudo. Mesmo que ajudava em casa, fez de tudo, pagou tudo, colocou no melhor... Gente, tá errado. A criança precisa aprender a trabalhar. Ela quer estudar, ela que paga a faculdade dela, a criança, né? A faculdade, o adolescente, o adulto. Ela que O paga. homem entrou na puberdade, joga ele pra fazer alguma coisa de trabalho. Eu tô chutando alto, hein? 16 anos já tem que estar no mercado de trabalho. Não, há muito tempo já. Gente, jovem aprendiz hoje é a partir dos 14, tá Já bom? põe pra trabalhar. Então fez 14, legalmente, bora trabalhar em alguma coisa. Vai ajudar no mercado, vai ajudar numa feira. E aí nós estamos falando principalmente do homem. Porque isso aqui é responsabilidade do homem. As mães, e eu sofri disso um pouco, e hoje acordando, meus pais foram incríveis, assim, né? Tipo assim, muito bom. Mas não tinha o princípio bíblico, não eram de igreja, não eram cristãos. Mas, cara, eu vejo que fez falta. Eu aprendi a trabalhar porque eu tinha mas eu aprendi a trabalhar muito por causa do exemplo do meu pai.
Então eu via meu pai trabalhando igual louco. Então eu tive essa vivência de olhar. Mas se eu tivesse sendo estimulado antes, eu talvez poderia estar melhor hoje. É verdade. Então trabalhar é algo importante para o homem. Homens precisam trabalhar. E depois que ele trabalha, existem outras coisas também, né? Que nós vamos falar agora. Que é o que a gente tá falando. Porque a gente tá falando que o básico, o homem já não tá mais fazendo o básico. O básico é chegar junto na cama, né? Porque as mulheres estão reclamando, e colocar dinheiro em casa. Os homens já não estão conseguindo fazer isso. Isso já nem vamos falar muito, porque isso aqui já é básico do básico. É nível 0.8, nenhum é. Exato. E aí depois, os homens, qual que é a queixa hoje em dia das mulheres? Eles chegam em casa, eles acham que eles já fizeram muito, e eles não estão disponíveis emocionalmente para a família, para a esposa, para os filhos. Então eles ficam lá no mundo deles, descansando, né? Inventaram a tal da caixa do nada, que o homem precisa descansar. Essa caixa do nada é satânica. E todo mundo precisa, gente. A caixa do nada nada mais é do que a mente precisa de momentos de pausa. O que é a pausa? Eu recupero a minha energia e aí eu vou lá e faço outra coisa. Não é que assim, eu cheguei do trabalho, acabou, agora só o dia seguinte. Exato. Eu posso chegar, amor, eu só vou tomar um banho rapidinho, vou dar uma descansada, só pra pensar. Porque não é todo dia, hein? É um dia ou outro muito estressante. Então, não é uma coisa que tem que existir, isso é uma regra, não é isso. A Cris pode... vamos comigo caminhar um pouco? Às vezes a gente já foi caminhar, a gente não conversou um com o outro. É muito raro, né? Mas quando a gente vai caminhar, a gente conversa. Mas às vezes aconteceu, da gente caminhar só para refletir, oxigenar, acabou. Exatamente, mas aí esses homens, eles chegam, né? Vai lá, até faz uma tarefa dentro de casa, né? Hoje em dia, porque não tem como, se não fizer também ele não come, né? Porque a mulher também chegou tarde do trabalho. Então ele vai lá, faz alguma coisinha dentro de casa, mas já se fecha de novo no mundo dele. E tem homens que fazem isso até com a Bíblia, tá, gente? Não tô falando que o homem não tem que ter o tempo dele com Deus. Ele tem que ter. Só que tem momento que a esposa precisa conversar com ele, tem momento que os filhos precisam criar vínculo, que a gente falou do criar vínculo, e ele tá lá atrás, com a cara na Bíblia, com a cara na palavra, enquanto a família dele está ruindo, enquanto o filho e a esposa estão conversando com a serpente. E o pecado está entrando. E ele está achando que ele é um homem de Deus, porque ele está lendo a Bíblia, e na verdade conhece a Bíblia? Ele não está protegendo. Olha que louco, gente. Então, às vezes, você está fazendo algo certo, mas você está deixando de fazer algo certo também. Então, tem coisa que você vai ter que trocar. Cara, o homem bíblico, ele protege o seu lar. Ele tem que ter esse tempo de qualidade para acessar o coração dos membros da família. E o bom marido, o marido que não é omisso, é aquele que pergunta para a esposa como foi o dia dela. Por isso que eu percebi que você anda perguntando, Tô perguntando mais agora. Agora, hoje em dia, ele chega em casa e fala, como foi o que você fez hoje? Aí eu vou dando mais investigada. Com quem você falou? Você atendeu quem? Tem alguma fofoca? Mentira. E aí eu pergunto sobre isso. Durante o dia a gente se fala como tá. A gente precisa ter um hábito, o homem, não importa o seu trabalho, querido. Se o seu trabalho tá tirando desse papel, você vai pagar um alto preço. Então uma hora ou outra mandou uma mensagem. Então você ficar com o telefone assim o tempo todo com a sua esposa, não? Manda uma mensagem, pergunta como tá seus filhos. Pergunta pra sua esposa se tá tudo bem. Você precisa saber. Antecipa. Vai pra cima antes de acontecer alguma coisa. Porque se você antecipar, às vezes é uma conversa de 2 minutos que você resolve um problema pra sua esposa, que ela ia se enfiar num problema que vai demorar 10 dias pra resolver. Então verdade. Esse é o papel. Porque parece que, assim, a sensação que dá é que os homens, eles não têm repertório pra resolver, porque a mulher leva alguma coisa pra eles e é como se não tivesse acontecido nada. Tipo, levar um assunto pro marido é a mesma coisa que nada. Às vezes a mulher vem se aconselhar, né? Falar, então eu tô passando por isso, por isso. Você já falou com o seu marido? Já. E o que ele te falou? Nada. Então é por isso que eu nem falo. Porque dele não vem direcionamento nenhum ao Adão lá. A Eva queria comer e do Adão não veio? Nada. E aí a mulher gosta de conversar, né? Gosta. E a gente gosta de falar muito e detalhes. Que horas que vocês gostam de conversar? Qualquer momento. Tem qualquer momento. Se apareceu lá, eu vou falar. Tem qualquer momento, mas tem umas horas específicas. Por exemplo, deitar. Isso acontece em casa. A gente vai deitar. E, cara, eu vou deitar. Estamos com a Cris, tal, estamos bonitinho. Cara, a gente tá conversando, mas chega uma hora que morre o assunto. Morreu o assunto. Na minha cabeça de homem, morreu o assunto. Aí eu vou deitar. Quando eu deito... Mas na nossa não morreu, as coisas estão lá matutando. Eu vou deitar. Quando eu vou deitar, eu sempre leio alguma coisa de deitar. Na hora que eu vou deitar... Você abriu a... Eu espero pra abrir, pra ver se vai surgir algum assunto.
Quando eu abro o livro da Bíblia, ela fala assim, ô viu, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, você tá de brincadeira, né? Ou eu peço pra orar, né? Pede pra orar. Na hora, só que eu fico esperando, eu fico assim, ó, eu deito um pouco, enrolo. Aí eu pergunto, amor, vai deitar? Vou. Eu acho que tem uma câmera no meu quarto, porque eu ler a Bíblia, ela deita do meu lado, é muito rápido. Então, e ela quer falar em umas horas assim, e a gente vai ter que aprender a conversar naquela hora do sono. Mulher gosta de conversar à noite também. Então, a gente tem que aprender, isso é um trabalho que eu tenho, tô tentando, é muito difícil, mas a gente, com o tempo, fica mais prazeroso, né? Porque fica legal os diálogos, né? Fica. E são nas horas mais improváveis que você arranca coisa dos filhos, Vou dar um exemplo, as crianças. Quando que você vai arrancar a coisa delas? No meio da brincadeira. É. Você vai chegar e falar, filho, senta aqui, como foi seu dia? Aí ele vai falar assim, bom. Acabou. E pro homem tá bom saber isso, porque o homem já tá concreto. Ah, tá bom. Exatamente, é como conversar com o homem. Quando o homem fica sabendo de um babado, aí ele chega em casa e fala, viu? Fulano saiu do emprego. Nossa, como assim saiu? Saiu. Mas ele foi mandado embora ou ele pediu? Ah, não sei. Ele só saiu. Eu sei que ele saiu. Não, mas como que ele tá? Ele tá bem? Ah, ele sorriu, deve estar bem. ele deve estar bem. Gente, ele não traz detalhes, dá uma agonia. E a criança também é assim. Então, tem muita mãe que às vezes tenta conversar com o filho para sondar como tá na escola, ele não fala nada. Ele vai falar no momento, no meio do filme, na hora da brincadeira. Então, você precisa ter, homem, esse saco dessa paciência de ficar ouvindo seu filho tagarelar, porque nessa hora ele lança alguma coisa e você fala, opa, tem crença errada aí. Quem tá entrando aí? Tem um palavrão novo aqui nesse repertório que ele falou sem querer. Ele fica atento, né? Então, é nesse momento de descontração que a gente acessa o coração das pessoas. Não é naquela conversa séria da DR, não. E aí pensa, falam que os homens têm a quinta série dentro dele, né? O homem que tem a quinta série dentro dele, todos têm, mas a gente tem que lutar contra. A nova criatura tira a quinta série. Que é a vida com Jesus. Então, tudo aquilo que eu tinha muito prazer, que eu ficava... tudo isso passa. E eu começo a dar importância, em vez pro videogame, em vez do meu momento de descanso, do futebol, eu começo a dar importância para aquilo que Deus dá, que é a família. Que a princípio parece chato, né? A igreja. Eu começo a ser de outra forma. Então, olha o que acontece. A gente estava conversando sobre isso. Por que o feminismo se cresce muito? Porque o feminismo, a mulher começou a fazer coisas que o homem não faz. Então a mulher ficou muito empoderada. Criou o feminismo. Assim, não é que o homem criou, mas um dos motivos pelo qual... Ele jogou a mulher lá. Por quê? Porque ninguém faz, eu vou fazer. Exato. E o verdadeiro machismo não é ficar brigando com a mulher, batendo. É o quê? Se calar. Você acha, esse é assunto de mulher. Então, olha o machismo como que é. Esse é o machismo ruim. Na verdade, o machismo é ruim, mas assim, o machismo que eu quero dizer... O verdadeiro é esse. É ruim, cara, porque, isso aqui eu já não meto, que isso é coisa dela. Eu já trabalhei hoje, já fiz a minha parte, então ela resolve a questão com os meninos. E esse é o tipo de fala que você se coloca acima da esposa, sabendo que ela é sua costela, ela é seu par. Você só é o cabeça dela, mas vocês são um. Olha que louco. Exatamente. Bom, teve até um pai que a gente conversou esses dias, né, no consultório, que ele falou assim, eu falei, se prepara porque sua filha tá entrando na puberdade. E ele falou, eu não quero nem saber. Prefiro que a mãe nem me conte, porque pra eu não passar nervoso. Frouxo. Deixa que a mãe resolve. Deixa que a mãe resolve, aí ela se envolve com um malandro, entendeu? E você que vai criar o filho dela. Exatamente. Você que vai pagar os boletos do teu neto. Então, teve um outro caso também de um pai, um casal que estava passando por uma dificuldade com a filha em relação a sexualidade e tal. E o pai falou, bom, eu não vou falar nada, mas também pra mim, morreu. Que doido. Como assim você não vai falar nada e pra você morreu? Conversa, explica o que tá no teu coração, põe pra fora, fala o que você pensa, ouve o que ela pensa. Então, os homens, eles parecem que têm tanta dificuldade de lidar com assuntos emocionais, com assuntos mais complexos, que eles preferem se retirar dali. E aí, trazendo até para a igreja, reparem que a omissão dos homens fez com que a igreja fosse um ambiente mais feminino. Quando você vai num grupo, alguma coisa, na grande maioria, sempre a mulher é um número maior. É verdade. Por isso que muitos locais tem mulher conduzindo um grupo pequeno, familiar. Nossa, é um pecado? Não é questão de pecado, mas não é o ideal. Não tem homem, né? Não tem homem, o homem é frouxo. Alguém tem que conduzir. Da mesma forma que Timóteo foi muito bem conduzido pela sua mãe e pela sua avó, Timóteo. Poxa, mas o ideal é que o homem governe, o homem seja um homem de Deus, que tem um porquê o homem deveria governar mais. Então, é muito importante o homem começar a se colocar, porque
A falta de homem decente no mundo é pelas mães que estão educando quem homem deveria governar para educar. Então o homem precisa estar muito ciente como a mãe está fazendo com o filho. Nós precisamos de forma intencional educar esses homens desde pequeno a ser viril. Gente, o menino, ele deveria, embora a mãe vai passar tempo com ele pra questão da escola e tal, ele deveria passar muito mais tempo com o pai do que com a mãe. Por quê? Porque se ele tá, vamos lá, qual é o processo de identificação biológica e psicológica? Eu sou igual ao meu pai no meu corpo, por isso eu preciso ser igual ao meu pai no jeito. Só que os meninos não querem ser igual ao pai porque não acham o jeito do pai legal. Então eles vão querer ser igual quem? A mãe, que é o grande elo emocional. Então, acaba que a gente vai ter um homem mais afeminado. Então, é muito importante os pais, eles terem esse olhar, né? Os homens também, por exemplo, eles não buscam conselheiros. São as mulheres que levam eles para terapia, porque muitas vezes não é iniciativa própria. Quando eles estão diante de um aconselhamento, eles não abrem as questões mais profundas, eles ficam lá só falando dos assuntos mais superficiais. Consequentemente, não tem cura de áreas que precisariam ser curadas. Então, os homens, eles têm um mecanismo de guardar para si os conflitos, né? E, consequentemente, eles também não conseguem estar disponíveis para resolver os conflitos emocionais da esposa e dos filhos. Muito bom. Então, homens, vamos começar a assumir mais responsabilidade, proteger emocionalmente, espiritualmente, ao invés de se preocupar só com a questão material. Embora alguns homens nem com o material se preocupem, vamos ter que ser homens que cuidem do corpo, alma e espírito. Nós precisamos dar esse suporte, não podemos nos omitir. A queda começa aí. E mulher, se o seu homem não faz isso, mostra para ele que você precisa. Começa a incentivar, começa a criar planos de ação para mostrar que você precisa desse cuidado, porque a gente também falta humildade, né? Tudo bem que hoje não é para falar da gente, hoje é só pra gente falar dos homens, mas assim, falta às vezes humildade da mulher reconhecer que ela não dá conta, porque a mulher se acha a poderosa, entendeu? Ela acha que ela é que a gente acha que consegue resolver tudo sozinha. A gente fica, nossa, eu que faço tudo aqui, todo mundo me demanda. Qual é a frase que mais se ouve dentro de uma família? Fala com a sua mãe. Fala com a sua mãe. Aí a mãe fica, nossa, eu resolvo tudo aqui. Não, tudo eu. Aí fica, tipo, nossa, a rainha. Tô me achando. Só que ao mesmo tempo ela fica cansada e sobrecarregada. E aí ela cansada, sobrecarregada, ela fica o quê? Irritada, azeda. E aí acontece, pela falta de proteção do homem, ela se coloca nesse lugar e pode ficar doente. Hoje você vê muitas mulheres doentes, por sobrecarga, estressadas. por burnout. Muito bom. Bom, 2. O homem omisso prefere errar do que gerar um conflito ao se posicionar. Ou seja, o Adão, ele comeu o fruto. Ó que doideira. Sabendo que era errado. Sabendo que é errado. Ele tava lá, não interferiu. Ela dá o fruto, ele croque. Ele não foi enganado, ele fez. Exato. Então, olha que cara... Não, gente, olha que doideira. Pra não ter um conflito com Eva, ele foi e comeu. Quantos homens, pra não ter conflito, falam sim pra esposa, não dão opinião. Ou não falam nada, né? Não falam nada. Mas é muito difícil, assim, discutir com a esposa? É. Por quê? Conta pra mim, amor. Por que é difícil discutir com a esposa? Porque vocês não cansam de discutir, né? É porque a gente é boa em argumento, né? Não, vocês não é questão de... Não acho que vocês são bons de argumento. Eu sou argumento. boa em argumento, vai. É, mas o problema não é esse. É que vocês gostam de discutir. E o homem não gosta. A pior diversidade, na minha opinião, o que mais difere é que a mulher gosta por você... Discussão é fala. A mulher adora falar. O homem... Ele prefere... Tipo, gente, pra que me estressar? Mas o que você sente nessa hora, quando eu começo a falar? Vontade de ficar quieto, tá bom. Vai lá. Ah, tá. Eu prefiro... Às vezes, na nossa cabeça, vale muito mais a pena. Depois porque eu sei que vai dar errado. Eu sei que vai dar errado. Ah, não quer escutar? Então, beleza. Depois a gente vai dar um jeito de arrumar. Porque eu sei que eu vou ter que agir. Então, não é melhor eu talvez comprar a briga? Porque talvez o erro que vai acontecer vai ser muito grave. Não, mas olha só que loucura. Porque depois o homem vira e fala... Tá vendo? Você que quis. É. Agora eu vou te ajudar. Porque eu sou um cara que assim... Aconteceu. Mas falar você que quis é pior. Porque, querendo ou não... Ele quis também. Porque ele não quis, mas ele não fez nada pra impedir. É. Então a decisão é dele também. É muito engraçado, porque eu vejo que às vezes o homem tem medo, né? A gente não pode ter o medo de comprar uma briga positiva com a mulher. Porque isso vai atrapalhar. Então, por isso que tem muitas casas que é a mulher que manda. Tem mulher que eu vejo que o homem pede desculpa quando tá certo. Não pode, isso é errado. Então, quando eu estou certo, eu tenho que ter ciência.
Agora, tem uma coisa aqui. Eu, como governador do meu lar com os meus filhos, você quer fazer assim? Ó, eu tô te mostrando. Não é um achômetro. Biblicamente é isso, funciona assim, assim, assado. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer com você, com os nossos filhos, não. Então, eu acho que o homem precisa ter um posicionamento um pouco mais firme. E deixar amadurecer, ou saber falar... Porque a decisão dos dois impactam nos filhos. Então, eu acho que falta a forma de que vamos conversar sobre o assunto, vamos orar, vamos pra Bíblia, vai ficar um incômodo, vai arrancar o carro, faz o seguinte, vamos deixar dormir? A mente conversa de novo. O problema é que a gente tá naquela dia que tem que resolver amanhã, porque a gente posterga pra conversar. Cara, coisa que é assim atropelada não vem de Deus. Deus trabalha com ordem e decência. Então, às vezes, por essa correria, o homem deixa quieto. E tá errado. Então, o homem, ele tem medo de gerar um conflito, mas o conflito ele é necessário. Cara, não tem como não gerar um conflito. O que é o conflito? É eu arrumar algo que está errado. Se a mulher está se posicionando como cabeça, eu preciso gerar um conflito. É um sofrimento que eu vou passar durante um tempo que vai me livrar de um sofrimento muito maior. Porque eu vou ter um problema no meu casamento, eu vou ter problema com meu filho com droga, de 3, 4, 5 divórcio. E entre outras coisas. Não vai parar emprego, eu vou criar homem frouxo. Então, isso vai gerar problemas muito maiores. Então, acho que a primeira coisa é isso. Sabe que conflitos, então, são positivos, porque tem o conflito, que é uma disputa, e tem o conflito, que é aquilo, que é a espada, a tal da espada que Jesus trouxe, né? Que é a palavra de Deus, que divide. Eu vim colocar mãe contra filho, filho contra pai. Por quê? Porque quando você se posiciona no princípio, a pessoa que não concorda vai chamar para o embate, né? Então, esse é um tipo de conflito que vai valer a pena você entrar, mas entrar com as armas certas, né? Para não ficar uma gritaria, insulto na sua casa. Mas você não pode se retirar desse conflito, porque senão é meio que o inimigo vence, né? O princípio é vencido. E pensa comigo aqui, ó, olha lá. Nós estamos falando de qual situação? Do pecado. Eu não estou falando de coisa pequena. Tem coisa que realmente o sábio, ele termina uma discussão. Qual é a cor do azulejo? Ah, mano, eu não vou entrar nessa discussão. Seja homem ou mulher, né? Exato. Agora, assim, quando eu tô falando do pecado, o homem não pode deixar o pecado entrar. O homem sabia da consequência do pecado e nós sabemos como homem o que é a consequência do pecado. Qual que é o salário do pecado? A morte. Acabou. Então, eu preservo, eu protejo, eu gero um conflito me posicionando para que meu pecado não entre. Não é por qualquer besteira. Senão você é um cara chato, vai ser um casamento insuportável. Aí eu viro machista. Aí fica briga por picuinha. Agora a questão é, quando envolve pecado, quando envolve salvação, o homem precisa se posicionar. E os homens não se posicionam. Posso dar um exemplo? Peraí, eles estão vendo o filho ou a filha indo pro buraco, ausente, carente, e não fazem nada. Tá vendo a maldade já no coração do filho e da filha. A esposa tá amargurada, o pecado já tá lá dentro, ele não faz nada. Então ele tem que bater nessa tecla. Tá vendo que a esposa tá realmente com os papos errados, não quer ir pra igreja, não quer não sei o quê, fala mal de todo mundo. É o pecado que tá entrando. E aí o homem precisa atuar. Agora tem coisa, gente, que você não vai discutir. Porque a mulher é administradora do lar. Então tem coisa que ela tem autoridade para algumas coisas. Eu vou precisar discernir o que é pecado e o que não é. Eu ia dar um exemplo, porque o que a serpente trouxe? Ela trouxe assim, Deus falou, se você comer, você vai morrer. É papum. As coisas para Deus é sim, sim, não, não. A serpente trouxe uma distorção. Não, que nada, boba. Você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Eva foi enganada, porque aquele era o desejo do coração dela. A serpente trouxe uma relativização, ela acreditou e comeu. O que é isso? Você deu o exemplo do pai com o filho. A gente está falando muito de namorado, porque como a gente trabalha com família, a gente vê que o divórcio começa no namoro. E a destruição de um lar começa no namoro. E falaremos um dia sobre o namoro, hein? Coloca aí se você tem interesse nesse assunto, escreve aí. Falem sobre namoro, que nós vamos falar biblicamente. Então a gente vai lá na raiz, no início de tudo. O que acontece no namoro? Vou dar um exemplo. O que a palavra de Deus diz em relação a namorar? Que união há luz com trevas. Não tem. Um pagão não deve se unir a um cristão. Um cristão não deve se unir a um pagão. O cara católico se une com o católico, dá o banda com o umbanda, o candomblé, o macumbeiro com o macumbeiro, o ateu com o ateu. Cada um no seu quadrado. Então a Bíblia é clara sobre isso. Você não deve
se unir nem para trabalhar com os pagãos. Muito menos. Muito menos para casar, que é a união mais íntima que você pode ter. Aqui temos um princípio, certo? Aí o pai vê a menina, o menino, namorando um menininho da escola que não é cristão. Mas é bonzinho, tadinho. Mas ele é bonzinho, menino de família. Tira a nota boa, não bate nos Não pais. bebe, não fuma. Ó que bacaninha. Né? Tem ficha limpa, nunca foi preso. Nunca foi preso. Aí ele fala assim, quem sabe, né, filha? Esse namoro vai ganhar um menino pra Cristo. Serpente. Relativizou. Não é bem assim que não pode. Porque também essa pessoa também precisa conhecer Jesus, né? Pronto, flexibilizou. Ela morde o fruto. Por quê? Porque acontece, vai começar... Quando existe... Eu sei porque eu comecei a namorar o Caio, ele não era cristão ainda, embora ele topou... Qual foi o grande diferencial do Caio? Foi o coração ensinável. Desde que ele me conheceu, ele soube que eu ia pra igreja, ele foi pra igreja. Então assim, eu topo conhecer. Eu nem precisei me posicionar assim, você vai pra igreja ou tchau. Não, você tá indo? Então eu vou. Entendeu? Motivação errada? Foi. Mas também não indicamos fazer isso, não. A gente acha que isso aqui é exceção da exceção. Mas é um risco, sabe por quê? Porque você começa a comungar a luz com as trevas. Então, você começa a existir uma troca de visão. Então, a menina, vamos lá, eu que era cristã, trago princípios, ele traz o mundo, a gente se amolda, acha um meio termo comum. Onde nem é mundo 100%, nem é princípio 100%. Vamos achar aqui você cede aqui, eu cedo aqui. Eu vou pra igreja com você, aí você dorme na minha casa. Aí não sei o quê. E aí pronto. Tá morno. O que Deus faz com o morno? Então, isso é a relativização. Então, o homem, ele é responsável quando essa negociação do morno começa a acontecer com a esposa, com os filhos, isso vai recair sobre o sacerdote. Deus vai virar para ele e vai falar, Adão. Não vai falar nada, querida? O que aconteceu? O que está acontecendo aí na sua casa? Né? Então isso é muito importante porque se posicionar, você gera um conflito. Já pensou esse pai se posicionar com a filha adolescente que ama, que achou o homem da vida dela? Vai ter conflito. Então, vai precisar de toda uma habilidade, oração, sabedoria, mas é melhor você trazer o conflito agora do que você remediar o conflito lá na frente. E aí nós estamos falando de várias vertentes. Então, o homem prefere não ter conflito. E na educação dos filhos? Às vezes tem aquele pai mais duro. Aí a mãe fala, coitado do filho. A avó fala, coitado do filho. Aí o cara sai como ruim. É mesmo. Olha que louco. Então, numa educação, já vi várias disso, assim. Gente, as avós atrapalham As avós e as mães. Tem mães que falam assim, não, você é muito duro com fulano. Brother, é o papel do pai ser duro. Você vai traumatizar. Aí tá lá o menininho assim. Aí a mãe com dó dele. aí esse marmanjo cresce vira um idiota. Então, olha que grave. Então, às vezes, olha que doido. Aí o homem, pra não comprar uma briga com a família, ele deixa quieto a questão educacional. E aí abre 100%. Isso eu já vi várias vezes acontecer e acontece muito, hein? O pai banana, na família grande, você vê todo mundo cuidando da criança, menos o pai. Porque todo mundo acha que o pai está cuidando errado. E, na verdade, é o único que está fazendo certo. Exato. Gente, quando a gente fala de educação, é melhor você pecar pelo excesso, por ser duro demais, do que por ser frouxo demais. Por quê? Porque é mais fácil afrouxar a corda do que apertar a corda. É mais fácil o teu filho estar na rédea curta e aí o comportamento obediente dele, tocar o teu coração, o próprio Deus tocar o teu coração e falar, não precisa ser tão assim, né? Afrouxa. E você ir afrouxando. Do que o filho tá frouxo e você tentar segurar depois. Aí você não consegue mais depois. Na verdade, consegue, mas dá mais trabalho. E outra, e o papel da mãe é esse daí, né? E o homem tem essa virilidade. Por isso que nós temos homens poucos viris, porque ficou muito pouco tempo com o pai. Não teve essa dinâmica, essa dureza, que é importante pro homem, gente. E aí você vê os pais que não dão atenção. Então, por exemplo, pega um pai divorciado. Mas eu sempre tô vendo meu filho. Não é a mesma coisa. A cada 15 dias eu vou lá. Ainda mais o casal que é cristão. Deixa eu te explicar uma coisa. O casal que se diz cristão, ou a pessoa que se diz cristã quando divorcia, sabe o que acontece? Fica um peso na sua consciência que eu sei. Você não quer falar. Eu sei que você não quer falar. Você não quer falar que eu sei. Mas você sabe que tem um negócio. E sabe o que você faz? Você compensa. E aí você não começa a dar aquilo que seu filho precisa de verdade. O pai precisa estar todos os dias com o filho.
Simples assim. O relacionamento é diário, gente. É diário. Mas, filha, aí pela misericórdia do Senhor, um dia ele vai ter a decisão de tomar a vida para Cristo e ser a nova criatura. Mas, se não acontecer, tem grande responsabilidade na educação da falta do pai. Então, o pai, ele prefere, olha que louco, ele prefere separar, porque não tá tão bom, eu tô meio infeliz no casamento, eu vou separar. Pra ir atrás da minha felicidade, vou pegar uma outra menina aí, vou fazer o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer. Eu abro mão daquele plano original de Deus, que é a minha família com meu filho. E agora eu não vou comprar essa briga porque eu não tô mais feliz. Eu abandono a esposa e abandono o filho. O filho vai pagar um preço. Você vê que normalmente o filho, nessa situação, fica muito feminino. E quantas? Vai ser muito mimado, porque quando você vai ver o filho, você vai dar de tudo. Então, e quantos conflitos os pais começam a divergir e cedem? Por exemplo, o filho de pai separado. O pai não acha que a criança tem que ir num show de... Vou dar um exemplo real. Menina de 12 anos, a mãe deixou ir num show. O pai não acha. O pai acha que não tem que ir. Só que a mãe falou que vai, então ele vai. Então, o filho de pai, se você é separado, você não vai mais proteger teu filho. Acabou. O mal entrou. Por quê? Porque sabe quem vai dar a regra? A pessoa que mais vive com ele. Vai vir a avó e vai falar assim, não, deixa a menina ir no show, que ela gosta, coitada. Fica aprendendo muito daqui a pouco. Porque, gente, é outra coisa. As pessoas falam, crente prende muitos filhos, aí quando for pro mundo, aí vai se apaixonar. Onde está na Bíblia isso? Então, assim, são coisas que a gente se acostumou com uma coisa ser normal e o pai acha que porque a pensão tá caindo no 5º dia útil, ele tá vendo o filho a cada 15 dias, de vez em quando faz uma chamadinha de vídeo lá com o filho para saber como ele tá, que ele tá cumprindo o papel dele, não está. Sabe quando que é pesado as leis de Deus? Quando você, pai e mãe, não vive a igreja. Aí é pesado pro seu filho. O que vai fazer o filho desviar não são as leis de Deus. São a forma como vocês lidam com as leis de Deus. Vocês não têm graça, não têm glória de Deus, vocês não têm amor pelo Senhor, vocês não fazem de forma recíproca pela salvação, vocês não vivem o evangelho. Não são as leis, não é você limitar. A graça é algo que limita o ser humano para não ir pro pecado. Claro que você tem o livre-arbítrio, como o seu filho vai ter, mas quando você mostra o amor de Cristo no seu lar, desculpa, não tem como dar errado. O problema não são as leis. Eu sou muito rígido. É você, pamonha, homem, que não comanda o seu lar para viver uma vida para Cristo. O seu lar é frouxo, o seu lar é hipócrita. Você fala da palavra, lê a Bíblia, gosta de falar de Deus, mas em casa não vive. Isso sim vai distanciar seu filho da igreja. Agora não vai distanciar você falar da obra e da lei dele. Pelo contrário, isso é proteção. Emocionalmente, as crianças mais saudáveis são aquelas que têm proteções emocionais, que são regras, disciplina. E a Bíblia é regra e disciplina. Eu me fico muito feliz em saber que eu estou fazendo algo, mesmo que eu não queira, mas eu sei que o meu Deus, o meu Pai aprova. Ou seja, eu estou protegido e blindado por Ele. Ele é meu consolo, Ele é meu refúgio, Ele é minha força. Eu vou suportar tudo nele. Então eu tenho a garantia. O problema das famílias é isso, o homem não vive. E aí ele não quer colocar regra, porque ele sabe que ele não vive, ele vai se tornar um hipócrita. Aí ele deixa passar. E como que a gente coloca regra? Falando. Né? E o homem não quer falar, né? Verbalizando, falando, pronunciando. E aí, Provérbios 18 diz, a vida e a morte está no poder da língua. Então, a gente não vê os pais profetizando sobre os filhos, declarando a vida de Cristo sobre os filhos. A gente não vê os pais tomando iniciativa para orar. Vem cá, mulher, vamos orar. Vem cá, que tem alguma coisa estranha com você. Você tá dando patada. O que está acontecendo? Será que é alguma opressão? Vamos orar. Vamos mandar embora esse espírito de confusão. Os pais não sabem nem a nota que o filho tira na escola. Não sabem o dia que falta, o dia que vai. Não. Os pais não declaram amor. Tem vergonha de falar pro filho que ama o filho. Aí sabe que cresce, né? Os filhos crescem tudo carente e vai buscar o amor no mundo. Porque na casa cristã não teve. Não teve. Você acha que uma adolescente de 12 anos, ela tem necessidade, prazer em se entregar entregar o corpo dela para um cara de 25? Claro que não. Por que ela faz isso, então? Carência emocional. Falta de pai. Né? Falta de amor, falta do pai ter elogiado ela, ter dado estímulo emocional, né? Ter declarado o quanto ela é importante. Agora,
ela vai buscar tudo aquilo que fala. O tanque emocional dos filhos estão crescendo vazios, porque cada um pensando no seu, na família, né? E assim, e mimo não é satisfação de necessidade emocional, não é. Então é você falar na dose certa. Nem você falar pro seu filho que ele é a coisa mais importante da sua vida, não põe ele nesse lugar. É um peso muito grande você ser a coisa mais importante da vida de alguém. Até porque tem Jesus e o seu cônjuge. Ele é o terceiro, ele tá com a medalha de bronze. Ele não é nem ouro e nem prata. No meu pódio da Olimpíada, ele é o terceiro. O filho tem que ser o terceiro. Ai, filha, aí discute com a Bíblia. Manda lá um e-mail, saque@biblia.com.br. A Bíblia diz que é Jesus, Deus Jesus, né? O meu cônjuge, que eu sou um, e depois os filhos. Exatamente. E aí eu tenho uma coisa pra te falar. Se você coloca aposta todas as suas fichas emocionais no seu filho, tem prazo de validade, porque daqui a pouco teu filhinho, se manda e te deixa. Na verdade, ele vai voltar pra pegar dinheiro. E provavelmente é a família que vai ter problema depois de largar a herança familiar. Vai ter problema no casamento, porque o pai e a mãe se interferem. Essas famílias que o pai e a mãe se interferem é por causa disso. Então, olha onde vai levando o assunto. Que loucura, hein? E esse filho que deveria ir embora depois, você formar ele, ficar debaixo de você, até ele estar pronto, o que acontece? Ele sai de casa, o que acontece com ele? Oi, pai, mãe, voltei, meu casamento, preciso de vocês de novo, não dei conta. Então, os filhos estão saindo de casa, estão voltando para casa, saindo de casa, voltando para casa, por não ter competência emocional para dar conta dos problemas. E como nesse tópico 2 nós estamos falando de gerar conflito, que o homem não quer, pensa comigo, nós temos que gerar. Mas qual é o segredo? Como gerar? A Bíblia nos orienta. Jesus nos amou primeiro. O homem comparado a Jesus no casamento. Gente, desculpa, assim... É muito mais fácil ser a mulher. Eu queria, nesse papel, estar como mulher. Nessa eu mandei bem. Cara, porque a gente tá comparado a Cristo. Então, olha que louco. Eu amo primeiro. Quando eu amo primeiro, eu gero conflito em amor. Então, os seus filhos e a sua esposa precisam saber que você ama. O que você faz para demonstrar o seu amor? Não é comprando, não é bajulando, é fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, tem muitas crianças que a Cris falou, é real. As meninos, por falta de pai, né? Nós vamos falar mais do pai. Vão para os prazeres do mundo porque não tem caso o amor verdadeiro. Que é o homem que representa Cristo. Não enxerga o amor do pai protegendo a mãe. Entendeu? Tem filhos que odeiam os seus pais, odeiam os homens. Eu trabalho muito com adolescente também, realmente, o problema de paternidade é number one. Eles odeiam os pais pela forma que eles veem os pais tratarem as mães. Eles falam, não, eu não sei como minha mãe suporta esse cara. Se eu fosse minha mãe, já tinha dado um pé na bunda dele há muito tempo. Então, e ali tomou partido. Tem o contrário? Tem filho que também detesta a mãe, né? Mas é muito mais comum o pai, falta de vínculo emocional com o pai do que com a mãe. Então olha que importante, você vai ser a primeira amostra de Jesus para essa criança. Porque você é comparado a Cristo. Então eu preciso amar e gerar conflitos saudáveis. O problema é que a gente não sabe gerar conflito e a gente para. Então, cara, busque primeiro, vai estudar sobre Jesus, sobre Adão e Eva. Lá tá falando, tem um manual repleto. Então, o homem precisa gerar conflitos para salvar a sua família do inferno. Sabe qual é o conflito que o homem gosta? Porque ele não vai no manual que você falou. Sabe onde ele sabe o que ele sabe tudo? Qual é o assunto que o homem sabe tudo? Futebol. Escalação. Videogame. Jogo de tabuleiro. Tudo que envolve, por exemplo, futebol, lazer, eles academia, os exercícios, o nome de todos os jogadores. Quem foi pra onde, quanto pagou, qual é o nome do técnico, o que está acontecendo. Sabe da história do jogador. Esses dias eu estava vendo uma história que eu achei super feliz. Fiquei feliz, né? Eu achei super legal a história de um jogador do Palmeiras. E aquilo ficou na minha cabeça. Olha que louco. Eu cheguei, você estava vendo a história do jogador. Eu até te falei, nossa, que história sofrida. Ouvir a minha história, ele não quer. Ouvir a história do jogador, ele quer. Olha que doido. Então, assim... Aí ele sabe tudo. Aí ele gera conflito, porque o homem adora discutir futebol, já viu? E se enche de argumento e fica lá. Porque vê o futebol, vê primeiro a notícia da escalação. Escalação, pré-jogo. Pré-jogo, depois o jogo. Depois o reprise do jogo, os melhores momentos. Melhores momentos do jogo. Depois, os comentários. Depois o comentário do comentário. O comentário do comentário. Aí ele se enche de argumento pra ele ir pro grupo dos caras, o grupo do... Como é que chama aquele grupo lá que você tem no WhatsApp? É o da igreja do Cartola lá. Cartola. E eles ficam lá. Um tentando vencer o outro no argumento. Essa é minha fraqueza. Aí esse é o conflito que eles gostam.
Já viu que vocês são bons pra isso? Eu sou bom. Tanto é que agora eu parei. Cara, eu realmente... Nossa, essa é uma luta que eu tô há tempos, assim. Ou o homem que não gosta de futebol tem outros lazeres, né? Tipo academia, o Biel. Videogame. Qual que é o lazer do Biel? Que você sabe tudo, Biel. O meu é videogame, né? Com certeza. Você sabe tudo de jogo, Sei. de nome. Personagens, né? Estilos de jogo, tudo. E você conversa com os caras sobre isso? Converso, a gente sempre debate também, é a mesma coisa, né? Tá vendo? Aí. Olha que louco, e o homem, exato. Um vai ter o trabalho, vai saber tudo do trabalho, da vida de todo mundo do trabalho. Ou quando vai se aperfeiçoar num tema, vira expert, né? E a família tá decaindo. Você não se aprofunda e não gera conflito onde tem que gerar. Aí você vê sua mulher ansiosa, aí qual é o conselho que você dá? Calma. O Caio é assim. Eu tava perguntando pra ele esses dias. Amor, eu acho que eu vou cortar meu cabelo, né? Que eu tô precisando. Corta. Aí ele corta. Eu falei, mas você acha que eu devo cortar bastante ou pouco? Falei, corta, porque se der ruim também cresce. Não, corta onde você quiser. Falei, mas você acha que é melhor aqui? Se eu cortar e ficar ruim, ele... Aí depois cresce. Mas e se não gostar? Aí você prende. Então, assim, os conselhos são tão simplistas, gente. Mas agora, eu tô formando ele a dar respostas mais elaboradas, né, amor? Muito bom. E eu não tô errado, né? Porque o cabelo cresce mesmo, não tá ruim. Mas é que também tem coisa na vida que a mulher, ela precisa disso, né? Precisa. Porque tudo a gente fica também floreando. A gente precisa de alguém em pé no chão, não é à toa. Tópico 3. O homem omisso não se responsabiliza pelos erros da família. Isso aqui é muito grave. Depois que eles erraram, Adão poderia, né, falar assim, Senhor, pode tirar a serpente daqui, tira a mulher, eu não cumpri meu papel. Me perdoa. E o que o homem faz hoje em dia? Senhor, a mulher que você me deu, como que eu vou aguentar? Foi o que Adão fez. Quem comeu? Quem comeu? Você que me deu ela. Não, antes disso... ele se escondeu. Ele foi dar um jeitinho, né? Ele foi... Os dois perceberam que eles estavam nus. Falaram, deu ruim. Vamos arrumar o quê? Umas folhas de figueira pra tapar aqui a nossa... Porque eles estavam nus, mas eles foram arrumar o problema, eles achavam que eles estavam pelados. Olha que engraçado. Quantos casais se mascaram pra ir pra igreja? Quantas famílias não estão nus? Estão nus. E assim, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Você que não é de verdade, todo mundo percebe. Porque alguém que tá com comunhão com Deus vai perceber que tem um problema. Então, olha que grave que é. Então, pensa comigo. Eu preciso me esforçar como homem de assumir a responsabilidade do meu lar. Da mesma forma que um lar bem sucedido vai cair na minha conta, o mal também vai. Então, quando eu vejo que tem uma mentira, não vamos camuflar, não vamos colocar as folhas de figueira. Vamos cumprir o nosso papel e vamos nos responsabilizar. E aí entra aquilo que você falou no começo, o homem tem dificuldade de pedir ajuda. Então nessa hora o homem fala assim, cara, minha casa tá um caco. Ou estou sentindo que vai virar um caco. Pede ajuda para alguém. Tenta com a sua esposa, não deu? Chama alguém para ajudar. Seja humilde. O problema é que o homem não é. Entendeu? O homem tem vergonha. Por isso que muitas casas estão falindo, porque o homem não se posiciona. E tenta camuflar. Eles vão tentando dar um jeitinho aqui, ali, um jeitinho ali, aqui. E aí no final, quando não tem mais jeito, o que ele faz? Culpa os filhos, culpa a igreja, culpa a família da esposa. Nunca é ele, culpa né? os pais dele. Nunca é ele. E quando a gente fala de casal, sempre tem um que é um pouco mais aberto e o outro é um pouco mais fechado. Né? Teve um casal esses dias que a gente conversou que a mulher foi pedir ajuda, né, na igreja, não é na nossa, né? E o marido ficou bravão. Por que você foi falar do meu nome? Fala do seu, né? Então, assim, quando você for se abrir, fala de você, não fala de mim, deixa que eu falo de mim. Então, assim, sempre tem alguém que quer pôr a folha de figueira. Mas o homem, ele precisa virar e falar, tira essas folhinhas aí, olha o que deu ruim, vamos diante do Senhor, vamos diante daquele que resolve. Não vamos tentar resolver da nossa forma, do nosso método. Não adianta entrar no decolar.com e comprar uma viagem para resolver sua situação conjugal. Parou. Essa coisa eu gosto de falar. Gente, quem viaja, quem faz passeio, vai em restaurante pra melhorar casamento, tá piorando. Compra uma lingerie, não adianta. Para de ser idiota. Pega esse dinheiro e oferta pra Deus.
vai servir junto com a tua esposa. Isso vai criar vínculo. Esses casalzinhos que ficam viajando, desculpa, na Bíblia que eu leio, eu não sei qual que é a que você lê, que às vezes tiveram umas atualizações com o povo aí, né, da canhota. Então o que acontece? Eu não sei o que está acontecendo, mas na Bíblia que eu leio eu não vejo isso. Eu vejo que fortalece é fazer a vontade de Deus, é fazer o que Deus, a obra do Senhor. Então, quando você está nesse conflito, a melhor coisa é, cara, vamos se entregar para Cristo. Primeiro, vamos ser humildes, reconhecer as dificuldades, pedir ajuda e já nos colocar à disposição para fazer algo por alguém. Porque o ideal era que o homem conseguisse, viu que o casamento tá ruim, pega essa mulher e vai para a presença de Deus. Só que o problema é que quando o casamento tá ruim, ou a relação com os filhos tão ruins, eu vejo que os homens têm vergonha, tem uma questão de orgulho de chegar e puxar a família, sabe? Sei. Para a presença de Deus. Não sei se ele tem medo de ser rejeitado, medo de ser ridicularizado, porque a mulher também vai falar, agora você quer orar, né? Agora você quer orar, agora não adianta orar. Então, às vezes ele vai receber uma palavra contrária, então ele vai, por medo, ele recua. Então, se você não consegue comparecer diante de Deus, que seria o certo, né? Você comparece diante de um conselheiro, vai sozinho, ora, mas trilha esse caminho, tira essas folhinhas, porque essas folhinhas são paliativas, essas folhinhas de figueira. Não está adiantando. Não tem responsabilização aqui. Você está tentando esconder a sua condição. E Deus, quando ele apareceu, ele direcionou, ele chamou o homem. Então, se hoje Deus aparecer na tua casa e ver o caos, ver o menino lá no quarto na pornografia, a esposa lá só no carrinho de compra da Shopee. Ou vendo Big Brother. Ou vendo Big Brother. Ou vocês brigados. E Deus, se ele aparecer lá e tocar a campainha ou o interfone de supetão, ele vai chamar o homem para prestar conta do que está acontecendo. Big Brother é a serpente evoluída. Gente, é muito... Não dá. Então, e aí vamos falar um pouco... Isso é legal que você falou. E aí o que acontece? O homem, ele nem sabe, né? Como ele não se responsabiliza, ele nem sabe o que a mulher está escutando, que ela está vendo, quem são os mentores que ela escuta, cara, os programas que ela assiste. Eu tenho que... Gente, não é controlar, mas eu tenho que alertar. Eu sou o governador. Eu preciso saber para onde está indo minha casa. Se eu já sou omisso, ela que está comandando meus filhos, do que ela está se enchendo, ela vai dar para meus filhos. Então o homem ele precisa estar muito atento. O problema é que o homem ele se ausenta. Então esse que é o que a gente está querendo falar. E ele é sonso, né? Nossa, eu ia falar agora. O homem não pode ser sonso. O homem ele é muito sonso, ele se faz de idiota. E aí ele se faz de sonso até na hora que tá errado. Ele, nossa, eu não sabia que estava acontecendo. Já viu isso? Nossa, você vê que os homens ficam meio que no mundo da lua. A mulher tá lá super insatisfeita com o casamento. E aí você vai falar com o homem, tá tudo bem, graças a Deus. Faz uma piada, sonso. Cara, já deve ter acontecido, sei lá, tipo... A gente tem os pastores na igreja, assim. Já pensou, tipo... O Walter, o Fausto, vai falar com o fulano, assim, ô Caio, preciso falar com você sobre o seu casamento. Fala, nossa, tá uma bênção. Aí ele fala, a sua esposa falou que ia largar você. Que, cara, o homem não deve perceber isso, cara. O seu filho tá na droga. Na droga? Ver. Cara, o pai não sabe de nada, cara. É responsabilidade dele. Por isso que ele se ausenta. Ele não assume, porque ele acha que não é dele. É dele. Toda a responsabilidade do lar é sua. O homem tem um papel. E é por isso que a sociedade tá uma porcaria. Os homens não assumem o papel de Deus pro lares. Lar forte é igreja forte. Igual Adão aqui. Deus apareceu, né? Depois que eles estavam lá com a folhinha se enganando, né? Uhum. E ao invés quando Deus apareceu... de novo, ele teve a chance. Bater no peito e falar assim, fui eu que eu errei. Ih, Deus, a gente tá aqui escondido porque a gente errou. O que ele fez? Deus falou, cadê você? Aí ele falou, então, sabe o que é? É que eu ouvi a tua voz, fiquei com medo porque eu tava nu e me escondi. Ele não falou, ele não foi direto ao ponto. Aí Deus falou, mas quem foi que te disse que você tava nu? Por acaso, você comeu da frutinha? E aí ele falou, não, então... É que a mulher que tu me der, de novo ele teve a chance de falar, comi, Deus, desculpa. Culpou Deus e a mulher. Ou seja, ele não assume autorresponsabilidade. Ele delega a culpa, o do caos, para os outros. Né? E ele tirou o dele da reta. Nossa, então o homem frouxo é aquele que não se responsabiliza. Sabe por que o seu lar divorciou? Por causa do homem. O homem permitiu que isso aconteça. O pecado entrou. O pecado entrou porque Adão não se posicionou. O pecado entra no seu lar porque você não se posiciona. Ah, mas a decisão não foi minha, foi dela. Tá bom. Gente, mas o divórcio, ele não começa na hora da decisão.
que você manda a pessoa embora ou você sai de casa. O divórcio começa com uma ruptura emocional e espiritual lá atrás. E outra. Você não percebeu que tinha alguma coisa de errado? E a falta de responsabilidade faz você realmente deixar e relativizar a Bíblia. É que nessa situação minha foi diferente. Não tem diferença. A Bíblia é única, meu querido. Sempre tem isso, né? Bom. E aí, só uma coisa dessa questão. Quando o homem não se posiciona, que a mulher erra, é aquilo que a gente falou. A gente começa a ver um pai ou um casal que se acusa muito. Então, por exemplo, eu falo pro Caio assim, eu vou tomar essa água aqui morna. Aí o Caio fala, não toma que vai te fazer mal. Não, vou tomar assim. Ele poderia ter tirado da minha mão e falado, você não vai tomar, vai te fazer mal. Mas ele falou, então tá. Se te fazer mal também, eu te avisei. Aí eu vou lá e tomo. Aí eu passo mal. Aí ele vai falar, viu? Eu te avisei. Ninguém mandou você tomar, você tomou porque você quis. Aí eu vou falar, mas por que você não tirou da minha mão então? Aí pronto, é um acusando o outro. Aí o filho fala assim, eu quero comer esse salgadinho antes da janta. Filho, não pode comer. Porque isso vai atrapalhar teu apetite na hora da janta. Você precisa comer legumes. Não, eu quero, não sei o que, não vai atrapalhar, não. Aí vai lá e come. Aí não come a janta. Aí ele não come a janta. Aí o pai fala o quê? Tá vendo? Eu mandei você não comer. Você é teimoso, você tem que me ouvir. Não, tira o salgadinho da mão do moleque. Esconde essa porcaria. Seja homem. Então a gente tem que ter atitude, gente. Adão tinha que ter tirado o fruto da mão de Eva, se ele viu, né? E não ter deixado. Claro que cada um tem o seu livre-arbítrio, você não vai poder ficar impedindo todo mundo de pecar, não é isso. Mas tem erros na nossa casa que a gente vê as pessoas, acende a luz vermelha, a gente fala, não, tem alguma coisa errada, mas deixa também. Seja o que Deus quiser. Deus, permite, se for da tua vontade, permita que dê certo. Não é assim. E se o homem está com comunhão com Deus, ele sabe quando agir. Porque tem momento que Deus vai querer também trabalhar no coração da pessoa. Mas o homem ele precisa ter a relação, a comunhão com Deus. É verdade. Então tem coisa que você vai falar, eu vou deixar e vou ficar perto. Não vou deixar o pecado entrar. Eu vou deixar uma consequência chegar para ele aprender. Então eu preciso... gente, isso é muito... O homem protege do pecado, não é das más escolhas. Tem escolhas que a pessoa vai fazer que ela vai colher algo ruim. Mas o homem protege do pecado, do que é contra a Bíblia, do que a Bíblia fala que é errado. Essa é a maior preocupação que o homem tem que ter. Vocês já pararam para pensar por que Deus se revelou como pai? A gente estava falando sobre isso também. Por que não se revelou como mãe? Né? Por que na oração não é mãe nossa de cada dia? Não é pai. Porque o maior papel dele é falar com os homens, que é onde aconteceu o erro. Então a gente precisa acordar, pai é pai, Deus é pai, não é mãe. Então, exatamente. E aí, olha só, você falou às vezes você tem que deixar a pessoa sofrer a consequência. Então vai lá, às vezes você falou pra mulher, não faz isso. Mas a mulher não te ouviu, porque ela não concorda. Porque ela foi lá na Bíblia, achou um princípio, achou alguma historinha que ela... mas isso aqui... Aí ela não concordou com você. Você pode bater nela para obrigar ela a fazer? Claro que não, né? Não pode. Né? Você pode obrigar ela à força a fazer o que você quer? Não pode. Então, o que você tem que fazer? Você tem que deixar. Igual Adão. Adão, se a Eva quisesse comer, de verdade, você acha que Adão ia conseguir impedir? Não. Não, era só ele não comer também. Não erra junto. Não erra junto. Mas o que o homem omisso faz? Como ele acha que ele não pode impedir a mulher, então ele come junto, porque ela come e dá pra ele. E aí ele come. Entendeu? Então, assim, a mulher quer comprar uma coisa, o homem fala que não. Então, ele fala, então tá, você vai comprar. Você vai comprar. Tá bom. Então, eu não aprovo. E eu não vou lá com você. Eu não vou com você, eu não vou te emprestar o cartão, eu não vou te ajudar, eu não vou cobrir se alguma coisa faltar. E por causa disso, a gente não vai no restaurante tal, a gente não vai no aniversário da festa tal e não vai... Não. A escolha é sua. A escolha é sua. Ela vai comprar, tá bom, chega na hora e não faz essas coisas. E aí o problema é que a gente não tem consequência, né? Não tem consequência. O homem ele tem medo de dar consequência pra esposa. Ele come junto, então a mulher vai lá, ela faz o que ela quer e depois nada muda na dinâmica da casa. Então ele comeu junto. Então tem coisas que às vezes a gente não pode impedir o outro, mas a gente pode alertar para uma dinâmica completa, né? E aí por que é muito perigoso o feminismo? Porque a mulher fala, tá bom, não preciso de você. Ela vai lá, ela compra, ela come, ela come a árvore inteira.
Ela não come só um. Ela compra, ela se endivida, depois ela mesma vai lá e negocia, faz acordo no banco, paga de novo. E ela fala, eu não preciso desse homem. Então, é muito perigoso o que está acontecendo hoje pela falta de virilidade, da mulher estar se apropriando tanto, porque ela vai lá e ela se vira, ela se basta. Ela quer governar. Ela governa. E como você tira uma mulher dessa do poder? Uma mulher dessa, geniosa, dominadora e com dinheiro, acabou tua família. Acabou. E aí você vai estar agora muito mais difícil. E aí que entra no tópico final, que aí é onde acontece o milagre. Que da mesma forma que a omissão, nós somos o Adão. Todos nós aqui, homens, somos Adão. Todos. Nós somos omissos. Então o primeiro Adão veio mostrar como que nossa natureza é. E o segundo Adão veio, que é Jesus, para nos libertar do primeiro Adão. Então agora, para eu aceitar a nova criatura, um homem segundo o coração de Deus, eu preciso do segundo Adão. E aí que entra tudo. Parece muito duro o que a gente está falando, mas quando eu aceito Cristo em minha vida e eu amo primeiro a minha esposa, mesmo que pareça duro, na prática vai estar rolando o Espírito Santo convencendo todo mundo. Já não é mais você quem vive, é Cristo que vive através de você. Eu só sou um instrumento dos princípios que ele me ensinou. Não é pela força. É pelo amor. E o amor é ação. Não. Talvez desse caminho não. Vamos fazer de outro jeito. Porque... Com o fruto do Espírito, que é a personalidade de Jesus, porque tentar fazer o certo de forma bruta, dura, na gritaria, na força do braço, só vai piorar a situação. Né? Então, dá sim pra gente... A gente só vai conseguir ser um homem segundo o coração de Deus quando o próprio Deus governar a nossa personalidade. Olha que louco. O Espírito de Deus produz. Então eu vou ser um homem cabeça, que vou ser realmente o governador. Eu que cuido, eu protejo. Como? Eu faço isso, né? Com amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Ou seja, se eu exercer a minha autoridade com tudo isso, como que vai dar errado? Mesmo que a pessoa, ela vai talvez discutir. Não estou falando que a pessoa... Não, vai acontecer. Mas no processo, o Espírito Santo age. Aí que entra o Espírito Santo convence. Porque eu, com o Espírito Santo dentro de mim, ajo com o fruto dele. Você fala e age. Falo e vou agir. E aí isso vai convencer toda a minha casa. Porque o posicionamento correto em obediência... ele é uma fonte para o Espírito Santo fluir. Então, o que acontece com quem quebra princípio? A quebra de princípio impede Deus de fazer o que ele precisa fazer por meio de você. Então, a omissão, que é uma quebra de princípio bíblico do homem, vai impedir Deus de transformar o coração da tua mulher e dos teus filhos. Ou a agressão. Quando o homem é agressivo... ele tenta impor a palavra de Deus goela abaixo, essa agressão é uma quebra de princípio, porque vai contra a personalidade de Jesus e impede o agir, o fluir do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, é por isso que a gente precisa cumprir princípio. E aí a libertação está onde? Adão não falou nada quando aconteceu com Eva. A serpente, Satanás, com Eva e Adão próximo. Ele não falou nada. O segundo Adão foi para o deserto. E com Satanás, como que ele resolveu? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele falou. Encontrou a serpente. Ele encontrou e ele falou da palavra. Ele retrucou, ele lutou. Ele se posicionou. Com a palavra de Deus, que é a espada. Ele se posicionou. Porque Satanás apareceu fazendo o quê com Jesus? Relativizando. Como a serpente você não fez. acha? Igual ele fez com Eva. E só que aí Jesus deu um exemplo do que eles deveriam ter feito lá atrás, né? O homem verdadeiro sempre age em prol da sua família. Então, por exemplo, Jesus em nenhum momento aceitou aquilo que Satanás falou para ele. Por quê? Porque ele ia se beneficiar. Então, o homem, olha que louco. Por isso que o fruto do Espírito é importante. Quando eu estou guiando a minha casa, eu não sou o maior beneficiado. É a minha esposa, os meus filhos e as pessoas que nós estamos cuidando. E o reino, né? E o reino. Então, Jesus não fez, ele não aceitou porque ele ia ser beneficiado. Eu não comando o meu lar para eu ser beneficiado. Eu comando o meu lar para a obra de Deus. Eu comando para a glória de Deus. Tanto é que Jesus foi para a cruz. Foi para a cruz. E olha que incrível. Então, quando a gente fala da libertação do segundo Adão, depois você lê lá 1 Coríntios 15:45,
Quer que eu leia ou não precisa? Leia aí, acho legal. Eu vou ler, ó. Porque as escrituras sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o espírito que dá vida. Então o homem, ele precisa desse espírito. Adão veio do pó, como um ser vivo, agora né? é o sopro. E aí o segundo, ele é o espírito da vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Olha que louco. Quem vive por essas coisas terrenas. O homem mundano, sem Cristo, ele é o Adão. Ele é o Adão. A natureza de Adão continua governando ele. O primeiro Adão, né? O primeiro. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu, caso nós entreguemos a nossa vida para Cristo. Então, o homem vai ser transformado. O homem só muda desse Adão omisso, e todos nós estamos com isso no coração, quando eu assumo que eu sou filho de Deus e eu quero me parecer com Cristo, como Paulo disse. Sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo. Eu preciso imitar essas características. E com essas características, tudo que eu fizer para governar vai ser em amor. E aí isso vai ter que crucificar a sua vontade. Você vai ter que crucificar a vontade e o desejo egoísta da sua esposa digníssima. Você vai ter que pregar na cruz o desejo do teu filho. Porque o que importa agora é que seja feita a vontade do Pai, não a nossa. Meus queridos, o homem verdadeiro é aquele que cai sobre ele como Jesus todas as culpas. Jesus foi para a cruz para que a gente chegasse na eternidade. O homem, ele precisa assumir a responsabilidade da casa, porque o sangue já foi derramado. Ele assume tudo para que a gente abra a porta para a eternidade, para a nossa família. Quem está vivendo com o homem de Deus perto vai ter a salvação, porque ele vai assumir a responsabilidade como Cristo assumiu e vai dar o caminho da vida, que é ele. Olha que louco, Adão tirou a responsabilidade de si, se escondeu, culpou a mulher, culpou Deus. E o segundo Adão? Assumiu todas, até aqui não é, todas, de todo mundo. Para aquele que crer nele e se arrepender, tem a salvação. Ele assumiu, mesmo sem merecer nada. E ele não comeu o fruto. Ele não comeu o fruto. Porque Satanás ofereceu 3 frutos para ele. No deserto. Tirando outros, né? Que ele foi tentado, galera. E ele não comeu. Então ele veio mostrar pra gente que existe um segundo Adão e que nós precisamos parecer com ele. E em Efésios 1:7 diz: Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Homens de Deus, você está livrando os pecados, você está mostrando para as pessoas que elas precisam ser perdoadas, que elas precisam da graça de Deus, que é com fartura. Você está encaminhando a sua casa para isso. E para você encaminhar, você precisa ser firme, você precisa ser um homem posicionado. Esses homens frouxos, onde as mulheres mandam, é muito fraco isso. Hoje as igrejas, os locais, você vê no ambiente, é a mulher que toma todas as decisões. Os homens não tomam nada porque não querem ter conflitos. O homem verdadeiro assume o conflito em prol da eternidade da sua família. Cara, não deixem de lutar, porque isso vai fazer diferença na vida do seu filho, do casamento do seu filho e da sua filha. Às vezes seu filho e sua filha vai entrar no mundo de drogas e sexualidade antes da hora. Por quê? Porque você não é um homem posicionado, você não supre as carências da sua casa. A sua mulher vai te trair porque você abandona. A sua mulher vai ser infeliz, vai falar mal de você porque você não a ama. Então, homens, assumem a responsabilidade. Estejam com Jesus, abandonem a velha natureza de Adão e vivam o segundo Adão, que é onde eu assumo a responsabilidade, eu assumo a culpa e caminho e faço de tudo para que minha família vá para a eternidade. Nossa, começou a pregar aí agora. Eita, glória, agora foi aleluia. que foi no sapatinho de fogo. Ah, sei. Mas é isso, gente, é um assunto muito sério. Comecem pela vida espiritual, porque é a área que os homens mais têm dificuldades. Mas não parem só na vida espiritual, porque nós estamos no mundo. E nós temos assuntos que têm a ver com esse mundo. O que a gente vai comer, o que a gente vai comprar, onde a gente vai morar, né?
quem a gente vai contratar na nossa empresa. Então, tem assuntos que são do dia a dia, se envolvam com eles também. Biel, e aí? Tá preparado, Biel, para assumir a culpa da sua futura família? Com certeza. Tem que sumir, né? Fazer o quê, né? Quando vocês estavam falando, eu lembrei muito de uma frase que diz assim, que um rei que não sabe o que acontece no seu próprio reino é um mau rei, né? Então é a mesma coisa para nós homens, né? Pais de família que não sabemos o que acontece dentro dos nossos lares, nós estamos sendo maus pais, né? Então foi o que surgiu no meu coração enquanto eu ouvia vocês falarem aqui. Amém, Muito Biel. bom, se vocês estão sendo parciais, né? Eu sei de parte. E o governo, ele é total, né? Exatamente. Assim como Deus, né? Que é onisciente, onipresente nas nossas vidas, né? Muito bom. Muito top. Que Top. bom, Bielzinho. Galera, então, poxa, depois de um assunto, uma pancadaria dos homens, eu agora vou pra um balde de gelo, porque eu apanhei muito, vou recuperar minhas musculaturas aqui. Vou me preparar pro dia das Estou mulheres. na luta, meus queridos, e vocês devem entrar na luta. Se apoiem a homens de Deus. Não sejam desumildes, não sejam orgulhosos, tenham a humildade de procurar um caminho correto e vai valer muito a pena. Você e sua família vão viver pra Cristo de verdade, tá bom? Amém. Bora lá? Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.